Raider Nation. This is your president speaking. And I approve this message. Oakland Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders. Just win, baby, win, baby, win, baby. We are the Oakland Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders. Just win, baby, win, baby, win, baby. Don't need no invitation. We are that Raider Nation. We rock that black and silver. We make them shake and shiver. We make them reconsider. And we still committed. So if you want a piece of this, you can come and get it. Touchdown, touchdown. Let's throw a bomb on first down. Let's throw a bomb on every down. First we score, then we clown. Having fun, look around. Nobody loud as a Raider crowd. Nobody proud as a Raider crowd. NFL, how you like me now? We gon' do this Oakland style. Nothing but action. I'm Bo Jackson, hit the hole. Run you over, goal line. Jumping over, going crazy. Lose your soul, lose your mind in the black hole. Here's the goal, Super Bowl. And everybody here, get to go. Don't need no invitation. We are that Raider Nation. We rock that black and silver. We make them shake and shiver. We make them reconsider. And we still committed. So if you want a piece of this, you can come and get it. Oakland Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders. Just win, baby, win, baby, win, baby. We are the Oakland Raiders, Oakland Raiders, Oakland Raiders. Just win, baby, win, baby, win, baby. Beleza, galera? Sim, voltamos com mais um Raiders Brasil Podcast. Sim, nossa segunda edição na Casa Nova. Mais pra frente a gente vai colocar as outras edições para quem ainda não ouviu o nosso podcast. Mas vamos lá. Beleza, semana 14. Perdemos mais uma vez, 26-15. Mas tudo bem. Vamos lá na nossa apresentação aos nossos convidados de hoje, mais uma vez. Iago Freisleber, dê seu boa noite, Iago. Boa noite, galera. Todos decepcionados, todos tristes, todos enfesados. Mas é o que é. É o que é. Não foi diferente do que o time apresentou no corpo da temporada. Então tem que engolir. Infelizmente tem que engolir. E estamos também com Carlos Massari. Fala aí, Carlão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui para gravar esse podcast e falar dessa desgraça de exibição de domingo do Oakland Raiders. Pior exibição do time aí em muito tempo e num jogo decisivo. Estou batendo a cabeça na parede até agora, estou arrancando meus olhos até agora. Pior que é isso mesmo, cara. Todo mundo ficou muito decepcionado. Então é isso aí, galera. E vamos pro episódio. Let me hear it again, show them how the town does it. When we come through, just win, baby, what we gon' do? Got the other team shaking cause we hitting hard. RP Jack Tatum and RP Al Davis. Bom, galera, voltando. Vamos então começar a falar aos nossos pormenores. Vamos então continuar com o nosso podcast. Vamos falar um pouco de tudo que aconteceu nesse jogo, 26-15. Quem vê assim 26-15 até acha que foi meio disputado, conforme a análise do nosso especialista Carlos aqui no texto dele. Mas eu acho que não dá pra dizer isso não, porque muito ruim. Foi muito decepcionante, porque a gente tava com uma expectativa lá em cima, jogo da temporada, todo mundo achando que seria a melhor exibição do ano para garantir a temporada e não foi nada disso. Acho que nem o time estava com essa expectativa. Bom, vamos começar então falando do ataque. Carlos, o que você achou do ataque nesse jogo? O que você achou? Quais são os pontos que você consegue falar de bom? Porque ruim a gente viu um monte de coisa, mas fala alguma coisa boa do ataque também. Cara, não sei se tem alguma coisa boa para falar do ataque nesse jogo. Não tem.
O ataque acordou no quarto período, quando o jogo estava 26-0. Ou seja, não tinha mais o que fazer, né? Já estava ali. A gente até teve a esperança de que poderia acontecer uma virada histórica quando o onside kick foi recuperado. O segundo touchdown foi marcado em sequência, né? Mas depois já voltou tudo ao normal. Foi tudo uma desgraça, cara. Mas principalmente o ponto que a gente tem que destacar desse jogo é o Todd Downing. O Todd Downing ele começou a temporada muito mal, né? Tendo ali o jogo contra o Washington, quando o esquema dele foi totalmente exposto e ele não soube se recuperar, e daí ele demorou muito tempo para conseguir fazer algum ajuste. E aí veio aquela sequência de 4 derrotas seguidas. Derrota para Washington, derrota para Denver, derrota para Baltimore, derrota para Los Angeles Chargers. E aí todo mundo pedia a cabeça do Todd Downing quando veio o jogo contra Kansas City em Oakland, né, o jogo do Coliseu. E foi um jogo que o Todd Downing falou: vocês querem que tudo mude? Então toma. E aí foi um jogo que ele apresentou ali de tudo, o ataque foi totalmente aberto, teve um monte de grandes jogadas, um monte de jogadas muito bem desenhadas. E os Raiders conseguiram ganhar aquele jogo, marcar 31 pontos. E a gente ficou até com uma ideia de que poderiam ter sido mais pontos. Aí depois disso ele meio que começou a cair um pouco para a mesmice de novo. Mas mesmo caindo um pouco para a mesmice, você via que tinha um bom trabalho ali. Tinha jogadas bem desenhadas, tinha um plano de jogo que poderia funcionar. E a expectativa para a gente enfrentar Kansas City de novo no Arrowhead era uma expectativa de que talvez ele voltasse com aquele plano de jogo. Porque se deu certo no primeiro jogo, por que não usar de novo? Então a gente imaginava que ele ia ali abrir o jogo de novo, ia atacar os safeties de Kansas City, que são muito fracos, ia atacar no slot, ia buscar bastante passe longo, ia tentar destruir ali o esquema base da defesa de Kansas City, ia trazer algumas trick plays, que foi tudo que deu certo no primeiro jogo. E aí, para nossa grande surpresa, ele é simplesmente o mesmo Todd Downing do jogo de Washington. Não tem nenhuma variação no ataque, não tem nenhuma criatividade, não tem nada, é tudo ridículo, previsível, não tem... O campo não é esticado verticalmente, não existe variação nas corridas, não existe variação no esquema. Eu estava analisando o All 22 do jogo para fazer o meu tradicional post da sala de filmes, e eu tive a ideia de contar em quantos snaps o Derek Carr esteve em shotgun, em quantos snaps ele esteve under center. A minha conclusão foi 56 snaps em shotgun e 5 under center. Os 5 under center foram todos, quer dizer, 4 deles foram em situações de 1ª para 10, 3 sendo a primeira jogada da campanha. A única que não era 1ª para 10 foi numa 3ª para 1, quando o DeAndre Washington, aliás, mais uma pergunta para você, Todd Downing, por que o DeAndre Washington foi amassado nessa 3ª para 1? A maioria esmagadora das vezes os Raiders se alinham com um running back, 4 wide receivers e nenhum tight end. Quando tem tight end em campo, ele está alinhado como wide receiver. Nas raríssimas vezes que os Raiders colocaram mais de um tight end alinhado como tight end, surgiram grandes jogadas. Foram 2 jogadas no primeiro tempo inteiro do ataque do Oakland Raiders que ganharam mais de 10 jardas. Primeira, uma corrida de 27 jardas do Marshawn Lynch que só aconteceu porque o Derek Carr mudou completamente a chamada linha de scrimmage. Segunda, a única vez no jogo inteiro que os Raiders se alinharam com 2 tight ends e um running back. Ou seja, se você não tem criatividade, você não tem variação, é muito fácil para a defesa marcar tudo isso. Enfim, já passei bastante raiva relembrando de tudo isso. Vou deixar o Iago falar um pouco aí, principalmente xingar o Johnny Holton também, porque não xinguei o Johnny Holton, mas ele merece muito. Beleza então, cara. Fala aí, Iago, agora é sua vez, cara. Solte sua raiva e fale de tudo que você quiser, cara. E se você conseguir lembrar de alguma coisa boa do ataque desse último jogo, por favor,
Fale pra gente, dê uma esperança de coisa boa. Vamos lá. Patético, ridículo, deplorável, desenhos de jogadas ridículos, chamadas piores ainda. O que o Massari falou de entrar em campo com one-on-one personnel, 11 personnel, um tight end e um running back. Tem sido a marca registrada do nosso ataque frustrado, do nosso ataque falho. Somos muito previsíveis. Todo mundo... Se eu colocar o jogo dos Raiders aqui na minha frente, sem nem olhar sem nem precisar de replay, eu digo pra você se é corrida ou se é passe. É impressionante. Se eu consigo fazer isso, o coordenador defensivo adversário consegue fazer com muito mais clareza. Então, patético, ridículo. Tivemos um jogo ruim, surpreendentemente, do Kelechi Osemele, que foi muito mal em lances de bloqueio para corrida. E ele que cedeu a pressão da primeira interceptação do Carr. O ataque foi ridículo, as chamadas foram ridículas. Só funcionaram mesmo aquela corrida de 27 jardas, porque o Carr fez o audible na linha de scrimmage e mudou a jogada pro Lynch correr. Foi, assim, triste. O ataque começou a acordar no último quarto, mas já era tarde demais. Johnny Holton com mais um fumble e mais uma interceptação. É impressionante. Não me interessa se esse cara é bom na deep ball. Tem vários jogadores da NFL que correm até mais rápido que ele e podem fazer o catch igual a ele ou melhor. Porque não dá pra aguentar o cara perdendo jogos pra gente. Não dá. Isso... Você acha que o Bill Belichick em New England ia perdoar um cara desse depois desse jogo? Ele ia tomar um cut na semana seguinte, iam promover alguém do practice squad e ele ia encontrar o armáriozinho dele com aquele cadeadozinho prateado e aquela etiqueta com outro nome sem ser o dele, ou seja, rua. Eu não entendo o que o Johnny Holton ainda faz no ataque, ainda faz no elenco. Pode dizer que ele é bom na deep ball, mas ele já entregou mais jogos do que ganhou pra gente. Me desculpa, mas o saldo com ele é muito negativo. O nosso ataque não atacou as deficiências da defesa deles. Enfim, foi talvez aí um dos piores planos de jogo que o Downing montou na temporada, juntamente com Washington e Denver. O jogo de ida de Denver. É realmente patético, porque o time corre numa outside zone scheme quando tá o Marshall Lynch em campo, mas quando entra o Washington Richard, vira um inside zone. O adversário, que não é bobo nem nada, sabe disso. E é muito bizarro o seguinte, porque a gente tem 3 OLs ali no meio que ajudam muito a gente. Tem o Kelechi Osemele, o Hudson e o Gabe Jackson. O Jackson e o Osemele são mais funcionais fazendo o inside zone ou o gap scheme. Já o Rodney Hudson faz tudo bem, mas ele é muito bom no outside zone scheme. Ele consegue fazer aquele reach block, que o cara se coloca na frente do DL e vira de costas pro running back para justamente fazer escorar o defensor do running back e deixar o running back passar em campo aberto. Então, não tem uma proposta de jogo que favoreça os talentos dos nossos jogadores. Somos uma salada de bons produtos, mas com gosto horroroso. Eu acho que essa é uma definição que eu acabei de tirar aqui da minha cachola, mas exemplifica o ataque, né? Somos uma salada de produtos maravilhosos, com melhor alface, com melhor tomate, com melhor cebola, mas o gosto é uma bosta, o gosto é uma merda. E a culpa é do cozinheiro. Quem é o cozinheiro? Todd Downing Jr. O Derek Carr, obviamente, não está na sua melhor forma, mas isso aí tem como avaliar também o grau de negatividade que se abateu sobre o time. Ele foi contagiado por isso, ele também não está com aquele psicológico aventureiro, aquele cara que pulava por cima dos defensores em New Orleans, aquele cara que fazia até a read option. Eu lembro dele, alguns jogos aí, fazer até a read option, pegar a bola e correr para algumas jardas. Não vejo ele audacioso, não vejo ele arriscando. Vejo o Derek Carr muito do back foot, não confiando na proteção,
Enfim, um desastre. Cara, e assim, só pra lembrar, não sei se eu tô falando, se eu vi errado, mas aquele Newhouse, ele tem medo de bloquear. Eu senti que assim, teve umas 2, 3 jogadas que ele dava encostava no DE que tava vindo, mas depois deixava o cara passar tranquilo, deixando uma pressão absurda no cara, assim, só pra pontuar também. Eu não sei se vocês viram a mesma coisa ou se não. Você viu isso, cara, Iago? Eu não vi o All 22, quem viu foi o Massari. Vê se tu fala aí, cara. Cara, eu não vi nada especificamente contra o Newhouse. Ele não é um grande tackle, né? Ele é um tackle mediano aí pra NFL, mas o pior OL dos Raiders nesse jogo, como o Iago disse, foi o Kelechi Osemele. Ele teve um jogo ali muito ruim, ele cedeu o primeiro sack do Carr, ele cedeu a pressão no lance da primeira interceptação do Carr, que aliás, apesar de existir a pressão, erro de calouro lançar uma bola enquanto tem um cara caindo na sua cabeça, né? Mas aquilo foi ridículo, cara. Foi ridículo. Ele jogou a bola pro alto, assim. Interceptem minha bola, por favor. Mas só pra complementar um pouco a questão dos Raiders não atacaram as fraquezas dos Chiefs, 2 dados que são muito bizarros. Primeiro dado, Kansas City, quando os quarterbacks adversários têm os safeties deles como alvo. 30ª pior defesa da NFL. Quantos passes na direção dos safeties os Raiders tentaram no primeiro tempo? Segunda questão. Kansas City, quando os quarterbacks adversários têm como alvo o slot corner deles. 31ª pior defesa da NFL. Quantas vezes no primeiro tempo os Raiders tiveram como alvo o slot corner dos Chiefs? 2. O Todd Downing, o que ele tá pensando, cara? Ele quer ganhar o jogo do jeito mais difícil? Não, eu não quero explorar as fraquezas dele. Ganhar assim é muito fácil. Por favor, vamos ganhar do jogo do jeito mais difícil, né? Porque... Será que ele estuda o adversário, cara? Essa é uma questão, cara, porque não é possível. Sinceramente, não é possível. Porque não é o primeiro jogo que tem esses absurdos, né? De tipo, a maior fraqueza do time dos caras é o corner do lado direito, por exemplo. E a gente mandava sempre pro lado esquerdo. Algumas coisas assim. É exatamente isso, cara. Não existe preparação para atacar as fraquezas do adversário. Eu não sei se o Todd Downing ele não se prepara para o adversário, se ele tem uma convicção muito grande do sistema dele. Então ele pensa, cara, meu sistema é bom, vai funcionar contra qualquer adversário, não preciso me preparar para. E aí, obviamente, acaba fazendo esse tipo de plano de jogo ridículo. Ou se ele simplesmente tá tão perdido que ele não consegue nem reconhecer esse tipo de coisa. Que qualquer um reconhece. Você não precisa ser nenhum expert em X and O's para você descobrir que a fraqueza do Kansas City são os safeties, por exemplo. E no jogo do Coliseu funcionou muito bem atacar os safeties. Só que dessa vez simplesmente não houve isso. Eu não sei o que acontece. Eu sinceramente não sei por que o Todd Downing se recusa a fazer coisas básicas. Não existe como. A gente discutiu no podcast passado que talvez se ele continuasse, né, se o time postasse aí 30 pontos em cada jogo, o que o Todd Downing fez no domingo, eu acho que assinou a carta de demissão dele, independente do que aconteça nos últimos 3 jogos. Esperança geral, né, cara? Essa é a esperança geral que já foi, né? Já foi. O sonho de todo mundo é que troque todo o coach staff, na boa. Do Jack Del Rio até o coordenador defensivo e o coordenador de ataque. Mas pelo menos o Downey já foi, cara. Na boa. Tem por que continuar. E sendo que a nossa maior deficiência do ano passado não era o ataque, não era o coordenador do ataque, né? Você concorda, Iago?
Na verdade o Musgrave não foi demitido, né? Como estão falando por aí. O contrato dele expirou e não foi renovado. Tiveram o medo de perder o Downing para outro time, porque o Downing estava com um nome muito quente no mercado. Pô, o cara que desenvolveu o Carr, o cara que colocou o Carr como candidato a MVP da liga. E o Jack Del Rio, acredito que é assessorado pelo Derek Carr, até porque o Downing é amiguinho do cara, é parceiro, falou o seguinte: pô, vamos deixar o velho ir e ficar com o prodígio aqui, porque nunca se sabe, né? Vai que o cara é prodígio mesmo, que o cara é sinistrão, e a gente tá perdendo aqui, deixando esse cara aqui, e o Musgrave não é um cara que dá muita oportunidade, que não dá muita liberdade pro Carr. Vamos escolher ficar com um cara novo. Erramos. Grosseiramente erramos. O cara não estava preparado. O cara não tinha o feeling. Assim, pode até ser que ele um dia se torne um bom técnico. Mas, sinceramente, como eu falei já várias vezes no grupo, treinador de futebol americano é velho, gordo, hipertenso, viciado em cafeína e com olheiras. Fora isso, raras exceções. Pior que é verdade. Beleza, a gente já xingou muito ataque, então agora vamos pra defesa. Derek looking. Derek gonna lob it for the end zone for Crabtree. Did he get both feet down? Touchdown! Raiders! Michael Crabtree did it again! Oh my! His third touchdown of the game. Beleza, galera, falando da defesa, vamos lá então, agora vamos inverter os papéis. O Iago vai começar a falar o que ele achou da defesa. Fale à vontade, meu amigo. O que você achou da defesa, Iago? Olha, tem duas maneiras de comentar. Analisando a situação do jogo e a defesa em si por si só. A questão foi a seguinte: ir pro intervalo perdendo de 13, 14, acho que foi de 13, né, que a gente foi pro intervalo perdendo, da maneira como o nosso ataque jogou, é uma vitória. Foi fantástico a defesa ir pro intervalo perdendo de 13 pontos. Da maneira que o nosso ataque andou em campo... 16, cara. 16, mesmo assim. Ir pro vestiário perdendo só 16 pontos. A defesa foi o que ela foi o ano inteiro. Prevent, cuidado para não tomar big play, Tomou porque os nossos corners são horrorosos. O Carey não conseguiu defender o Albert Wilson, o McDonald não conseguiu defender o Tyreek Hill, o Sean Smith não conseguiu defender o Travis Kelce. A gente tomou muito passe longo. O Kareem Hunt conseguiu correr bem. A nossa DL só funcionou no pass rush. A nossa defesa contra a corrida não foi boa. Inclusive o Kareem Hunt passou de 100 jardas, 116 se eu não me engano. Então nós não ganhamos a line of scrimmage. A única coisa que deu um alento foi a pass rush entrando a partir de determinado momento do jogo, com o Bruce Irvin e com o Khalil Mack forçando o Alex Smith a baixar os olhos e se mexer no pocket. Bruce Irvin teve 3 sacks, se eu não me engano, acho que foram 3 sacks para ele. O Carl Joseph conseguiu uma interceptação que pode ter, vamos dizer assim, dar uma confiança a mais para ele seguindo em frente, que ele está tendo uma temporada muito mediana para alguém que esperava um grande pulo, um grande salto, mas eu acho que isso tem a ver também com a qualidade dos jogadores ao entorno dele, que é muito baixa. Então, assim, a defesa não me surpreende ceder 26 pontos para o Kansas City Chiefs. Podia ter sido muito mais. O Demetrius Harris dropou um touchdown claro antes da interceptação ali do Carl Joseph. Os caras poderiam ter socado o placar, como o New England fez, só que a defesa trocou pressão por eficiência, por pontos. Tem sido assim a temporada inteira. Bend but don't break, enverga mas não quebra. Então, assim, como é que eu posso dizer? A defesa foi igual, que nem foi todos os outros jogos.
Eu queria acrescentar aqui que eu vim aqui com um novo termo para definir a nossa defesa. É uma defesa banguela, é uma defesa que não morde, que não incomoda, que não se impõe, que não cisca, que não incomoda o ataque. É uma defesa que senta, que espera o ataque se definir, perde jardas, perde tempo no relógio, mas prioriza a red zone. Então é aquela coisa, vamos deixar os caras marcharem até a red zone e lá a gente tenta se garantir segurar field goal. E foi o que a defesa fez o jogo inteiro. Acho que foram só 2 touchdowns e um monte de field goals aí que a gente tomou, mas é o menos pior dos casos. Concordo. Foi o menos pior mesmo. Dá pra cravar que o pior foi o ataque. Porque até mesmo assim, chegou um momento que a defesa ficava 1 minuto fora, que já era treinado do ataque, e já tinha que voltar para campo, e chega uma hora que o jogador cansa, não tem jeito. Mas Carlos, fala você, irmão, o que você achou da nossa defesa, mano? A mesma coisa que eu disse sobre o Downey vale um pouco pro John Pagano. Parece que ele quer ganhar o jogo do jeito mais difícil. Eu cantei a bola aqui na semana passada, eu falei que a defesa, o ataque do Kansas City Chiefs, o Alex Smith principalmente, tem sérios problemas contra cover 2. E isso já é uma coisa que os ataques adversários as defesas adversárias perceberam e estão empregando muito cover 2 contra o Alex Smith. O que o John Pagano faz? Sendo que os Raiders são um time que tem como tendência usar cover 2, ele vai lá e passa praticamente o jogo inteiro em cover 1 ou cover 3. Chega a ser assustador. Realmente você quer ganhar o jogo do jeito mais difícil, né? Você não quer explorar a fraqueza do seu adversário. Você quer falar, não, vamos fazer uma coisa aqui. Se é ruim contra isso, tudo bem, cara. A gente não vai usar isso, vamos fazer ser mais igual. É bizarro. Quase sempre ali os Raiders estavam mostrando um look de cover 2 pros Chiefs. E quando já saiu o snap, um dos safeties ele corria em direção à linha de scrimmage e ficava, na verdade, ou um cover 1 ou um cover 3. E esse safety ele marcava homem a homem o Travis Kelce. O que acontece aí foi que o Carl Joseph foi queimado pelo Travis Kelce, o Red Nelson foi queimado pelo Travis Kelce, porque é óbvio, como que você quer que um safety marque o Travis Kelce homem a homem? Isso nunca vai funcionar. Então o Travis Kelce acabou tendo aí um jogo excepcional contra a gente. Fora isso, como o Iago disse, o pass rush foi bem. A grande mudança que o Pagano causou nessa defesa, como a gente vem dizendo faz alguns jogos já, é que o pass rush começou a funcionar. O Bruce Irvin ganhou vida nova, o Khalil Mack tá jogando muito bem, tá tendo saque em todo o jogo. O Navarro Bowman teve um saque nesse jogo. Então, sei lá, pelo menos isso, né? E outra coisa que continua me irritando muito, cara, é porque os nossos corners jogam a tantas jardas da linha de scrimmage. Por quê, cara? Na segunda campanha do jogo eles converteram uma 3ª para 16 numa jogada que não lembro quem era o wide receiver deles, provavelmente era o Tyreek Hill. Isso. Mas o TJ Carey tava na marcação e ele simplesmente vai recuando eternamente. Ele chega quase na end zone, de um jeito que é muito fácil fazer esse passe. Qualquer quarterback vai fazer o passe, porque o quarterback vai só recuando eternamente, sendo que tem 10 jardas entre ele e o recebedor. É inexplicável como que isso continua acontecendo e como que o Pagano não mudou isso. Eu entendo que a defesa tem ido mal contra o jogo terrestre, porque não tem como você ir bem contra o jogo terrestre quando você tá o tempo inteiro em campo e o seu ataque só tem 3 and out atrás 3 and out, né? É óbvio que os jogadores vão alcançar. Mas fora isso, como o Iago disse, a defesa até que foi aceitável, porque a gente não esperava muito mais do que isso dela antes do ano começar. O real problema disso tudo é o ataque mesmo. Sim, com certeza. Bom, então agora vamos ao overview. Derek Alaba for the end zone for Crabtree, did he get both feet down? Touchdown! Raiders! Michael Crabtree did it again! Sim, senhoras e senhores, vamos agora passar uma geral no último jogo.
E também vamos às perguntas. Então vamos primeiro falar uma geral, um overview geral do como foi o jogo. Mas já deu para sentir que a nossa decepção foi com tudo, mas principalmente com o ataque. Mas Carlos, fala aí, fala seu overview do jogo. O que você achou do jogo inteiro, cara? Achei uma tortura medieval, né? Parece que o Jack Del Rio, o Todd Downing, todo mundo tá ali tentando realmente fazer uma lavagem cerebral para que os torcedores dos Raiders arranquem os próprios olhos. É a única explicação possível. E é tudo que eu já disse, cara. O ataque foi horrível, a defesa foi aceitável dentro dos limites do que ela pode produzir. E, principalmente, dói o quanto o time é despreparado. O Kansas City sabia exatamente o que tinha que fazer para ganhar do Oakland Raiders e fez, e executou. O Oakland Raiders não fez absolutamente nada do que precisava fazer para ganhar do Kansas City Chiefs. Nem em preparação, nem em execução. E é justamente isso que faz com que a gente peça pela cabeça do Jack Del Rio. Ele é um motivador e só. Ele não é um cara capaz de manipular ali a estratégia necessária para atacar um adversário forte. Sempre que existir um jogo decisivo, que seja decisivo tanto para os Raiders quanto para o adversário vai estar muito melhor preparado. E isso acontecia em 2016, mas a gente ganhava porque a gente estava no ano mágico do Carr, e isso tem acontecido frequentemente em 2017. Eu não acho ainda que o Jack Del Rio vai ser demitido, eu acho que ele vai ganhar mais uma chance, como eu disse na semana passada, mas fazer isso é jogar 2018 no lixo também. Beleza, e aí você, Iago, faça o seu overview, porque daqui a pouco a gente já vai para as perguntas. Ridículo, péssima exibição de baixíssimo nível. Carlos, os corners jogam assim tanto off quando eles têm medo. Medo de serem queimados, medo de chamuscar ali o traseiro deles. Coisa que o Tyreek Hill fez no primeiro jogo contra a gente. Acabou com o David Emerson. O David Emerson foi para casa chorar depois foi querer fazer o 1 contra o Tyreek Hill. Tyreek Hill, que é um sujeito para mim deformado, ele nasceu com alguma deformação física, não sei, que o cara chegaria em quarto nas Olimpíadas, então, nos 200 metros, então o corner joga tanto assim que tem medo de tomar a bola nas costas. Eu, pelo menos, faria o seguinte, se eu sou corner e vou jogar assim, eu mostro que eu vou fazer o cover 1, 2 segundos antes do snap eu já começo a correr para trás. Que é pelo menos pro Alex Smith olhar pro outro lado, achar que, aqui é press coverage, então eu vou fazer o Smith olhar pro outro lado. Quando ele virar a leitura pra cá, eu já tô correndo junto com o wide receiver. Ou eu coloco um safety no topo, que no primeiro jogo não colocamos um safety no topo, se bem que não adianta colocar o Red Nelson no topo de nada, porque o cara não dá, né? Não dá, Red Nelson não assim, dá. Vai queimar o Red Nelson, já tá queimado, cara. Já queimou, não adianta. Eu acho, inclusive, eu colocaria o Red Nelson no box, ali pra jogar de strong safety. Porque ele não tem velocidade. O cara não tem ele não tem a velocidade mais. Ele é melhor colocar o Carl Joseph de free safety lá atrás, que pelo menos ele fez lá a interceptação dele quando jogou de free safety. Porque o Red Nelson não dá. O cara é ex-jogador em atividade. Não tem jeito. Ele pensa a jogada... Ele lê a jogada, mas o corpo não anda, o corpo não mexe. Então, terrível. Legal. Cara, vou fazer o seguinte, então. Agora eu vou pegar algumas perguntas, direciono cada pergunta para cada um de vocês, mas se um dos dois quiser interromper, fiquem à vontade. Vai ser mais ou menos assim, por exemplo. Iago, eu tenho uma pergunta aqui do nosso colega, do nosso seguidor do Twitter, tão chique pra pegar, né? Nosso seguidor no Twitter, George Jerônimo, ele perguntou assim: o que levamos de positivo e de negativo dessa temporada? Então, vamos lá. Positivo, olha... Positivo vai ser complexo. Agora você me pegou. Positivo. Tá, vamos lá.
positivo nessa temporada é o seguinte. Pô, não sei, cara. Não dá. Você vê alguma coisa positiva, Carlos? Não, positiva eu lembro. Pelo menos o Crabtree deu umas porradas no bandido lá do Talib. A única coisa positiva da temporada é essa. O ladrão de colares, né? Trombadinha. E de negativo? Cara, eu acho que de positivo algumas contratações que funcionaram. O Jared Cook é um tight end que pode ser muito útil como coordenador ofensivo decente. E a mesma coisa vale pro Cordarrelle Patterson como wide receiver. Quero muito ver esse ataque com todas essas peças e um coordenador ofensivo decente. O Bowman também, né? Eu acho que de positivo é isso, cara. Não tem muito mais o que se dizer de positivo, não. Legal. Vamos lá, e de negativo, Iago? Bom, negativo eu vou tentar resumir, né, que é para ficar bem claro isso. A questão é a expectativa e o resultado, né? Quando forem olhar, obviamente a temporada não acabou, então não dá para dizer qual é o nosso recorde mais justo. Mas quando olharem, vão perceber o seguinte, todos os resultados. Isso o nosso saudoso Vitor colocou lá no grupo do Facebook. Em vários jogos, a defesa conseguiu segurar o ataque adversário para menos de 24 pontos. 21, 22, 18, 16, como foi contra Denver, 17 contra San Diego, contra os Chargers. E o ataque não cumpriu a sua expectativa. Todo mundo sabia no começo da temporada que isso ia ser um time levado pelo ataque. Todo mundo esperava que o ataque é que ia botar a defesa em condições de fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é pass rush, Khalil Mack, Bruce Irvin, blitz, e ganhar o jogo na base da pass rush, que é a única coisa que essa defesa sabe fazer quando tem os jogadores lá, o Mack e o Irvin, e talvez uma blitz ali com o Joseph, com o Bowman, agora que tem blitado muito bem ultimamente. Mas vão olhar pro ataque e vão dizer: ei, a culpa é tua, cara. Tanto é que quando os jogadores ficaram revoltados com a demissão do Norton, obviamente o Norton não foi demitido por um trabalho de um ano só. Ele foi demitido por um trabalho ruim de 2 anos e 3/4. Então a galera olhou um pra cara do outro e falou: peraí, o combinado foi o ataque carregar esse time e a defesa aproveitar de situações de óbvias de passe e correr atrás do QB. Então, assim, negativo, o ataque todo caiu de nível, o Carr caiu de nível, a OL caiu de nível, os nossos change of pace backs, o Richard e o DeAndre Washington, caíram de nível, os wide receivers voltaram a dropar a bola. Ano passado, o Cooper meio que tinha corrigido esse problema de drop, né? Pelo menos limitado. Óbvio que ele vai dropar uma ou outra a qualquer hora, mas ele tinha reduzido muito da temporada de rookie dele o número de drops. Nossa segurança de bola, fumbles, sofrendo muitos fumbles em comparação ao ano passado. Realmente, olha, que nhaca, cara, que nhaca. Era melhor ter mantido o velho e deixado Downing ir embora como coordenador ofensivo de algum outro time. Fosse Cleveland, fosse qualquer outra coisa, era melhor ter deixado o velho chato do que apostar no novinho. Vamos lá, continuando as perguntas. Agora para você, Carlos. O George, do Grupo Sério, perguntou: quais as principais deficiências do time? Isso a gente acabou de levantar. E quais medidas tomar para melhorar o retrospecto do time a curto, médio e longo prazo? Essa pergunta é um pouco complexa, mas vamos lá. Principais deficiências para mim são 2. Comissão técnica. Como eu disse, o Jack Del Rio, ele não é um cara capaz de preparar questão de jogo, ele não é capaz de notar quais são as fraquezas do adversário, ele não é capaz de fazer ali um X&O suficientemente bom para ganhar de ninguém.
E o Todd Downing, acho que a gente já falou o suficiente dele nesse programa. Segunda deficiência é a secundária. Você tem ali o TJ Carey, que é um slot corner competente, tendo que ser forçado a ser o corner número 1 do time. Você tem ali o Sean Smith, velho, completamente sem velocidade, completamente incapaz de continuar jogando. E você tem ali o Dexter McDonald, que também não tem nenhuma condição de jogar na NFL. E esses são os únicos 3 cornerbacks saudáveis do elenco. Ou seja, não tem como você vencer. A não ser que seja em tiroteio, a não ser que o pass rush seja ali monumental. Porque qualquer quarterback vai abusar dessa secundária. Você tem ali o Garron Conley lesionado, o Obi Melifon que ainda não se recuperou direito, sei lá, porque ele não entra em campo, né, como safety. Você tem o Red Nelson, que é velho, né, é quase uma múmia andando em campo. E você tem o Luane, que ainda tá muito cru para jogar na NFL. Ou seja, só sobra o Joseph de safety aceitável. É muito complicado essa secundária, mas muito complicada mesmo. Como melhorar, então, primeiro passo, a renovação completa da comissão técnica. Todo mundo que tá lá vai embora e vamos montar uma comissão técnica boa de verdade. Vamos colocar ali um head coach experiente, comprovadamente vencedor, e trazer mentes muito boas, tanto para o ataque como para a defesa, que consigam desenvolver todo o potencial desse time. E hoje o Oakland Raiders é um lugar desejado. Quando o Jack Del Rio veio para Oakland, ninguém queria vir, porque era um time fracassado, vindo de várias temporadas completamente perdidas, que não parecia ter uma solução para curto prazo, nem para médio, nem para nada. Ninguém queria ser técnico do Oakland Raiders. Não existia talento suficiente no time, não existia nada. Hoje qualquer técnico quer dirigir o Oakland Raiders. É um time ali que tem muito talento, que tem talento em vários setores do campo, que tem um franchise quarterback, que tem um jogador geracional, Hall of Famer como pass rusher. Tem ali todo o talento que um head coach pode querer. Então, se a gente tiver mais uma vez a procura de head coach nessa off-season, eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai conseguir o melhor head coach que a gente quiser. E para a secundária é draft, não tem outro jeito. A gente vai cortar o Sean Smith, provavelmente vamos cortar o David Emerson. O Red Nelson é free agent. A gente vai ficar com o Garron Conley, com o TJ Carey, que também é free agent, mas eu espero que seja renovado o contrato dele. E o Dexter McDonald ignora, né? Mas enfim, são 2 cornerbacks no roster. Um deles é um slot corner. Os Raiders precisam, ou na free agency ou no draft, trazer um segundo titular. Além de, ali nas rodadas finais do draft, ter os jogadores que vão ser ali a profundidade de elenco, né? O Garron Conley é um projeto para longo prazo, é para ele ser titular por muitos anos. E se for um jogador que venha via draft também vai ser para muitos anos, então já resolve esse problema a longo prazo. E na posição de safety, eu imagino que o plano é ter o Joseph e o Obi como titulares, e com o Luane ali como backup imediato. Ou seja, o potencial tá lá, o talento tá lá, só precisa desenvolver esses jogadores de forma adequada, o que um bom técnico vai conseguir fazer. Legal. Aproveitando que a gente estava falando de a sua sugestão de trocar o coach staff, aí tem a pergunta do português do Rui, que ele pergunta assim, aí se o Iago puder responder: se o Del Rio fosse demitido, quem vocês contratavam como head coach? Aí suas sugestões de head coach pro Raiders, Iago. Então, vamos lá. Esse tipo de decisão só é tomada após a Black Monday, que é o primeiro dia depois da última semana da regular season, que é quando os treinadores fracassados tomam um pé na bunda e começam a procurar emprego por aí. Tem a fofoca, existe a fofoca que o Bill O'Brien tá para ser demitido de Houston. TV fama. Ok. Então,
A questão é essa. Ele seria um treinador que eu contrataria para ontem. Agora, tem um outro treinador aí que já rolou uma outra fofoca, ok, que tá insatisfeito com o time e quer novos ares. Não se sabe ao certo qual, não se sabe ao certo quem, qual time, qual divisão esse time joga, mas é um treinador vitorioso e que tá querendo mudar de ambiente. A gente pode levantar aqui diversas hipóteses. Marvin Lewis, Cincinnati. Mas o Marvin Lewis não ganhou muito. Peraí. Vamos com calma. Pro cara ficar 15 anos no emprego, merda o cara não é. Senão ele já teria sido demitido. Pete Carroll em Seattle, acho muito difícil, porque Seattle é um time que tem muita energia, é um time que embalou com ele, é um time que tem uma identidade muito interessante. E ele é amado em Seattle, as pessoas adoram ele em Seattle. Pensar aqui mais em quem? Bruce Arians, talvez, o grande gênio. Aí, o Bruce Arians, eu demito o Jack Del Rio ontem e mando lá $10 para pagar a rescisão contratual dele, porque se for para contratar o Bruce Arians, eu tô na jogada. O cara é um gênio, o cara é um QB whisper, ele é um cara que desenvolve muitos talentos de ataque, além de ser muito bom no X e bolinha, no X and O's. A gente pode trazer à tona quais outras possibilidades. John Harbaugh. A maior possibilidade é o Sean Payton, cara. Mas se bem que New Orleans está passando carro, né? New Orleans tá atropelando. Quem sabe o cara pode ter mudado de ideia. Que o Sean Payton tá cansado de New Orleans. Se bem que se New Orleans fizesse uma temporada mediana, uma temporada medíocre, eu até entenderia, mas os caras estão passando carro, os caras estão dominando. Então eu não acredito que seja ele. Não acredito que seja o Ron Rivera em Carolina também, mas se bem que eu não gostaria do Ron Rivera no lugar do Jack Del Rio, não. Pra mim eles são muito parecidos. Quem mais a gente colocaria aí de especulação? Talvez, não sei, Jay Gruden em Washington. Mesmo assim, eu não acho que o Jay Gruden seria grandes coisas. O talento do Jay Gruden é saber contratar, isso ele sabe. Contratou grandes coordenadores até agora. Sean McVay, que foi foi head coach dos Rams, contratou, fez parte do staff lá em Cincinnati, um staff muito bom. Pelo menos ele sabe contratar subalternos. Pode não ser lá um grande treinador, mas ele sabe contratar subalternos. Esse é um grande talento. Eu não consigo imaginar outros aí, não. Não tem aquele irmão Harbaugh que foi pro college? Mas ele não sai do college. Não sai do college. Não. Inclusive a fofoca, ok, é que estão querendo, que Michigan tá querendo fazer um contrato vitalício com o Harbaugh. Caraca. Uma coisa desse nível. Muita grana pro cara morrer treinando Michigan. É isso. Tá maluco. Pra coordenador ofensivo, a gente teria que investigar muitos staffs. Obviamente a gente gostaria de um cara que já foi experiente. Eu li esses dias no Silver and Black Pride, mas para coordenador defensivo, não para ofensivo. Coordenador ofensivo, quem é que eu imagino aí? Mike McCoy é um cara experiente que conhece o Del Rio. Teve alguns anos bons ali em Denver com o Peyton Manning e pouquinho em San Diego. Quem mais? Frank Wright, que foi o coordenador ofensivo do Mike McCoy em San Diego numa temporada muito boa do Rivers. Quem mais a gente pode pensar? Treinadores ofensivos que queiram um repeteco aí de offensive coordinator. Não sei. Eu, sinceramente, se o Massari puder me ajudar nessa daí, talvez o cara de Buffalo seja demitido, Rick Dennison, por causa das cagadas lá com o Tyrod Taylor e o Nathan Peterman. Muito embora eu tenha achado que a culpa foi do McDermott, head coach deles. Josh McDaniels não larga o cargo de OC de New England por um outro cargo de OC em qualquer outro lugar. Ele só sai dali para virar head coach, que nem o Matt Patricia no lado defensivo. Agora, no lado defensivo, dá pra gente imaginar, por exemplo, um cara como Mike Patney, que foi head coach dos Browns
montou uma defesa muito boa em Buffalo, na época eles tinham uma defesaça, montou também uma outra defesa muito boa nos Jets, quando era com o Rex Ryan, que era o coordenador ofensivo do Rex Ryan, aprendeu muito com o Rex Ryan e soube aplicar isso em Buffalo. A defesa dele na época de Cleveland não era uma defesa ruim, apesar do nível de talento ser bem abaixo do que era hoje. Naquela época eles não tinham jogadores de qualidade e rendiam, que é isso que para mim o bom técnico faz. Ele transforma um time ruim num time médio e um time médio num time bom. Para mim esse é a grande característica do bom técnico. Tem o staff de Dallas, que tá se tendo aí como uma grande decepção. Eu gosto muito do Rod Marinelli. Se a gente for olhar o elenco defensivo de Dallas, de bom mesmo, o DeMarcus Lawrence só agora, o Sean Lee sempre foi um ótimo linebacker, tanto é que na época que ele machucou e estava em baixa, se eu fosse GM dos Raiders, eu tentaria um trade, porque ele é aquele middle linebacker que a gente sempre precisou. Ele com o Navarro Bowman ali seria um estrago da gente jogando em 3-4 com eles, ali os dois de middle linebacker, ou até mesmo em 4-3 com algum dos dois fazendo outside. Então dá pra gente imaginar até bons coordenadores defensivos que montam boas defesas. Agora, coordenador ofensivo, realmente eu fico sem palavras. A gente vai ter que olhar setores de campo que rendam bem e mesmo assim isso não é garantia de nada. A gente poderia olhar para o treinador de running backs de Kansas City. Os running backs de Kansas City sempre rendem. Mas a questão é, o cara pode ser um bom treinador de running back, mas o coordenador ofensivo, será que ele é bom? Não sei. Fica a questão. Legal. Eu acho que agora, para encerrar, eu vou juntar duas perguntas em uma. O português Rui e o Luiz Felipe, eles perguntaram assim, mais ou menos assim, né? Mas tudo relacionado ao nosso QB. Por que o Carr tá com medo de fazer lançamentos longos esse ano? E o português perguntou, o que tá passando com o Carr? O que você acha, Iago? Você acha que o Carr perdeu confiança mesmo? Perdeu confiança, muita negatividade, você vê pela linguagem corporal dele em campo, muito frustrado. O cara o Carr tá ficando igual o Rivers. O Carr tá ficando nervosinho igual o Philip Rivers. Só falta dar chilique, porque as caras feias, palavrão, ficar xingando, ele tá ficando igual o Rivers. A sorte dele é que é um cara carismático, senão ele ia virar um Jay Cutler da vida odiado pelo elenco inteiro, na época de Chicago e de Denver. Agora em Miami ele é um Zé Ninguém lá, mas tudo bem. Então, assim, muita negatividade de uma forma geral. A asa que tá sobre o time é muito pesada e ele claramente não se recuperou ainda da contusão. Acredito que não daquela de Indianápolis, mas da pancada que ele levou nas costas em Denver. Ele tem medo de correr porque atrás dele pode estar vindo alguém e carcar ele que nem foi em Denver. Então é praticamente isso. O que você acha, Carlos? O que você acha que está acontecendo com o nosso QB? Claramente não se recuperou psicologicamente da lesão que ele sofreu ano passado. Em nenhum momento dessa temporada ele se mostrou confiante, ele não sai mais do pocket direito, ele não corre com a bola, ele não ganha first downs com as pernas. E muitas vezes ali tem aquela coisa dele receber o snap e imediatamente virar para a primeira leitura e soltar a bola antes da pressão chegar perto dele. Uma grande contratação que os Raiders precisam fazer na free agency é um psicólogo para o Derek Carr. Porque claramente ele não é o mesmo quarterback desde a lesão. Ele tá jogando com medo. Ele não faz tudo ali que um quarterback precisa fazer para ter o seu melhor desempenho, porque ele tem medo. E acho que não é nem coisa da lesão nas costas dele, porque a própria lesão das costas contra Denver aconteceu já por ele estar agindo desse jeito. É uma jogada que ele tá ali se eu não me engano foi um bootleg que ele fez, e ele ficou com muito espaço e ele tinha o Jared Cook completamente livre na jogada, e por algum motivo relacionado com essa falta de confiança ele não quis fazer o passe.
E aí ele segurou a bola e sofreu a pancada nas costas. Então tudo que acontece com o card negativo nesse ano tem a ver com a falta de confiança gigantesca dele. Acho que tem uma parte que tem a ver com o Todd Downing também, com todo o desenho horrível do ataque. Mas o fato é que o desempenho do Carr caiu muito porque o psicológico dele está claramente abalado pela lesão. Legal. Bom, então essa foi a nossa visão do último jogo. O que a gente fez foi olhar para trás. Agora vamos pro próximo jogo. Derek looking. Derek gonna lob one for the end zone for Crabtree. Did he get both feet down? Touchdown! Raiders! Michael Crabtree did it again! Sim, senhoras e senhores, chegamos ao próximo jogo em Oakland, no Oracle Coliseum, contra Dallas Cowboys no Sunday Night. No Sunday Night Football. Vamos lá, senhores. Qual a perspectiva dos senhores para esse próximo jogo? Lembrando que, assim, hoje a gente já está na posição 12 do draft. Se a gente continuar perdendo, dá para dar uma abaixada na escolha do draft e contratar jogadores melhores. Ou a gente segue ganhando, ganha o próximo e chega na última rodada com esperanças em vão, esperanças que não vão chegar a lugar nenhum, de ir pro playoff. E aí já tá legal que os senhores respondam isso também, essa reflexão, o que fazer daqui para frente. Carlos, por favor, você comece. Perspectiva pro próximo jogo e pro final da temporada. Perder na NFL de propósito não existe, né? A não ser que seja para derrubar técnico, que seja alguma coisa assim. Mas a gente viu até o New York Giants. Que é uma possibilidade, perder para derrubar o Jack Del Rio. Sim, mas a gente viu até mesmo o New York Giants com toda aquela questão do Ben McAdoo indo para Oakland, fazendo um jogo muito competente e se doando em campo. Então, perder de propósito, os Raiders não vão. É possível que esse jogo contra Dallas eles ganhem. O Jack Del Rio falou na coletiva que ele estava revoltado com a atuação do time, que o time inteiro estava revoltado com a atuação do time, e foi a primeira vez que ele falou alguma coisa desse tipo, que ele pareceu tão nervoso, que ele pareceu tão insatisfeito, e ele falou que ele queria uma mudança radical de postura para o próximo jogo, inclusive de agressividade, que ele queria ver o ataque sendo muito mais agressivo, o Carr sendo muito mais agressivo, e o time todo entrando com uma postura muito diferente. Como eu digo sempre, a minha curiosidade... como eu digo sempre, mais violência, por favor. Só isso que eu peço. Com certeza. A minha curiosidade para esse jogo contra Dallas é se isso vai ter efeito real. Se de alguma forma o time vai ser mais agressivo, se o Derek Carr vai ser mais agressivo, se o plano de jogo vai ser mais agressivo. É possível ganhar, é um jogo em casa, o Dallas Cowboys não tá numa grande temporada, tá ali com sérios problemas, muito provavelmente não vai para os playoffs, a situação deles é mais complicada ainda do que a nossa. Ou seja, é óbvio, e que se a gente ganhar vai deixar a gente ali com 7-7, a gente vai pensar, talvez ainda dê, só pra gente quebrar a cara de novo logo em seguida. Verdade. Lembrando que o Dallas Cowboys, meu amigo, tá 7-6. Sim, ele tá 7-6, mas o Philadelphia Eagles lidera a divisão com 11-2, né? Já ganhou a divisão. E os times da NFC pro Wild Card estão bem melhores. Então o Dallas não tem mais chance de ganhar a divisão e tá acho que 2 jogos atrás do Wild Card. A situação deles para ir pros playoffs é mais complicada do que a nossa. Entendi. Bom, Iago, você quer passar seu palpite pro jogo, Carlos? Semana passada eu fui otimista aqui, deu errado, né? Eu vou tentar fazer uma psicologia reversa aí, cara. O jogo vai ser 35-10 pro Dallas Cowboys. Que isso, mano, não precisa tanto não, cara. Mas beleza. Beleza então, Carlos, muito obrigado. Agora é sua vez, Iago. Sua perspectiva pro próximo jogo e pro final da temporada.
Vamos lá, Dallas vem de 2 vitórias, Washington e Nova York, 2 vitórias dentro da divisão. Isso já dá um saborzinho no desempate. Amigo meu que torce pro Dallas já mandou recado aqui e pediu pra gente entregar o jogo. Mas não dá pra entregar jogo na NFL porque os jogadores têm incentivos no contrato de produtividade. O cara que entrega jogo tá perdendo dinheiro pra família dele. A carreira do jogador é muito curta, então tem jogador que recebe por sack, tem jogador que recebe bônus por tackle, tem jogador que recebe bônus por catch, por touchdown catch, por corrida. Enfim, então isso não vai acontecer, não acredito que aconteça. E dentro de casa, com a galera gritando, é difícil também. Pode ser aí, tem essa temporada e tem a próxima, como últimos jogos em Oakland. Então não vai entregar o jogo. Agora, pensa no Dez Bryant indo contra o Dexter McDonald. Pensa no Terrence Williams indo contra o TJ Carey. Pensa no Cole Beasley indo contra o Carl Joseph. E pensa no Jason Witten indo contra o Reggie Nelson. Eu realmente fico maluco, quero chorar. Porque é muito triste. Todos os matchups favorecem eles. Não tem como. E a OL deles ainda é boa. Ainda tem o lance do Alfred Morris correndo. A gente vai ter que parar o jogo corrido deles e forçar os caras a irem pro passe. O Elliott tá fora, mas o Morris é um bom running back. E a OL deles deixa tudo sempre mais fácil. Então, sinceramente, é torcer para dar uma diarreia mental ali no Prescott, é torcer para um milagre, porque eu realmente não vejo a gente ganhando esse jogo. Eu vejo a gente ganhando só um jogo daqui para frente, que é o jogo contra os Chargers em Los Angeles, porque o Rivers vai ainda entregar esse playoff de Los Angeles e eu acho que vai entregar contra a gente. Meu palpite pro jogo é 21 para eles, 17 pra gente. Beleza, meu palpite como sempre é otimista, então vai ser 20-15 pra gente. Beleza, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos ouvirem. E seu boa noite, suas despedidas, Iago. Boa noite, galera. Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos aí semana que vem. Tomara que no melhor humor. Mas acho que a gente já pode ir pensando aí na pós-temporada, porque... Quer dizer, na pós-temporada não, na intertemporada, porque não funcionou. Não engrenou. Nós demos uma Ferrari na mão de um moleque de 16 anos, praticamente. Não funcionou, o time se atropelou, vamos dizer assim, o esquema não funcionou, não entrou, não entrosou, e é isso aí. Isso aí. Carlos, por favor, já vimos coisas muito piores. Já vimos coisas piores, isso é verdade. Mas tá muito ruim de ver hoje também. Isso também é uma verdade. Beleza, Carlos, sua despedida também, amigo. Fala aí. Bom, agradeço a todo mundo que escutou a gente, que teve a paciência para não arrancar as orelhas depois de passar pela sessão de tortura de ouvir a gente falando sobre o jogo depois de ter assistido ao jogo. E é isso aí. Até a próxima. Espero nunca mais precisar gravar um podcast de forma tão raivosa. Com certeza. Beleza, galera, muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que o nosso podcast está hospedado no raidersbrasil.com.br, o maior portal ou o único portal brasileiro a respeito do Oakland Raiders, do Raiders em si. Sigam-nos no Twitter. Cada um de nós também temos os nossos Twitter pessoais, que também gostaríamos que os senhores seguissem, para que acompanhem as nossas notícias também. E leiam as colunas do Massari, porque as colunas do Massari são sempre muito interessantes. Lembrando que quarta-feira tem a sala de vídeo e às segundas tem o resumo do último jogo. Falei besteira, Carlos? E às sextas tem o pré-jogo, né? É exatamente isso, cara. O pré-jogo eu não sei o que faço, mas na segunda tem o pós-jogo e na quarta tem a sala de filme. Legal, é isso aí.
Então, senhores, muito obrigado e hoje, só amanhã agora. Valeu, galera, muito obrigado. The autumn wind is a pirate, blustering in from sea, with a rollicking song he sweeps along, swaggering boisterously. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, are you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for them Oakland Raiders. It's the invasion of them Oakland Raiders. Are you ready for some football? You ain't ready for this football. Here we come, baby. Just win, baby. Feel the storm of the cold autumn wind, baby. It's the Oakland Raiders. Get your mouthpiece. You in the black hole with the black beast. This ain't black gold, this is black silver. Commitment to excellence, we deliver. And we'll play past regulation. It's the invasion of the Raider Nation. Let's go, let's go. Raider Nation. Let's go, let's go. Raider Nation. Are you ready for some football? Yeah. You ain't ready for no football. You ain't ready for them Oakland Raiders. Come on. It's the invasion of them Oakland Raiders. Let's go. Are you ready for some football? Yeah. You ain't ready for this football. The Raider Nation is united. When they see them Pirates, fans get excited. The opposition get quiet when I hit the field with my eye patch and my shield. The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? Raider Nation, let's go, let's go. 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 Raider Nation, we are. Raider Nation, we are. Raider Nation, we are. Raider Nation, we are. Raider Nation, just win, baby. 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 Just win, baby.